Sejam todos muito bem-vindos ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e esse programa foi desenvolvido, foi criado para ajudar pecuaristas a aumentar o ganho de peso no confinamento. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. E hoje a gente vai conversar sobre uma parte que dói no bolso. Nós vamos conversar sobre custo hoje, custo elevado no confinamento. O que eu posso fazer? Como reduzir desperdícios frente a um cenário moderno de alimento mais caro? E a gente vem falando isso já há algumas edições do programa, desse importante impacto na rentabilidade, que é o preço dos alimentos. E hoje nós vamos falar como reduzir desperdícios com alimentos dentro do confinamento. Muito bem. Eu vou até começar contando uma coisa que talvez aconteça na sua casa também. Talvez você tenha filhos, como eu tenho. E os meus filhos, algumas vezes, eles deixam comida no prato. Por mais que a gente fale, a gente pegue no pé, não tem jeito, né? Põe aquele tanto de comida, deixa a comida no prato. Quer ver ir para um hotel, tomar café da manhã, chega lá, enche o prato. E sempre deixa um pouco de comida no prato. Bom, eu nunca gostei disso, né? Quando eu estou com um pouco de fome, inclusive eu como a comida que está sobrando deles ali no prato, porque eu acho, assim, um desaforo, né? Jogar comida fora. Mas, enfim. Agora, pensa, isso acontece em um prato na minha casa. Agora, pensa num restaurante. O quanto que sobra, por exemplo, num restaurante no sistema self-service, o quanto que sobra de comida por dia? Agora, pensa numa empresa de 10 mil funcionários, uma empresa de 10 mil funcionários que tem refeitório para esses funcionários. Quanto que essa empresa pode jogar fora de comida por dia? Então, vou fazer essa comparação. Agora, imagina quanto come um boi por dia e quanto come um ser humano. O ser humano come lá, talvez, 3 refeições ou 2 refeições de meio quilo, mais um café da manhã, 1,2 kg de matéria original, talvez aí, vamos falar, umas 800 gramas de matéria seca por dia. Um boi come de 10 a 12 quilos de matéria seca por dia. Dependendo da matéria seca da dieta, 20 quilos de dieta, 20 quilos de matéria original. E uma parte dessa matéria original, dessa dieta, era jogada fora. Então, você, confinador, você que está chegando agora aqui com a gente, eu vou te fazer uma pergunta e talvez você não tenha essa resposta, mas talvez você consiga buscar, ou pelo menos começar a olhar para isso. E se você começa a olhar para isso, o meu objetivo aqui hoje já foi atingido. Quanto você joga de comida fora por ciclo de confinamento? De tudo que você compra, uma parte vai para o coxo e uma parte não vai para o coxo. E uma parte é consumida e a outra parte sobra. De tudo que você compra, quantos por cento você joga de comida fora? Se a gente imaginar que a comida é a principal despesa do confinamento, então, quando eu te pergunto isso, a gente está falando na quebra. Quantos por cento você tem de quebra aí na tua operação? E isso é um número muito importante nas empresas, né? Porque existe sempre uma perseguição para redução de despesa, de custo, e isso que a gente joga fora, ela entra como custo, como despesa direta. Então, faz essa pergunta aí. Agora, existe um problema que é a comida que não chega no coxo. Então, o que sobra no coxo é um problema. Eu coloquei no coxo, o animal não comeu. Outro problema é a comida que não chegou no coxo. Por que não chegou no coxo? Porque provavelmente aconteceu alguma coisa durante a armazenagem, né? Então, por exemplo, uma parte da silagem que se perde no meio ambiente, no processo, você tem a silagem e uma parte dela se perde, seja por um apodrecimento, ali apodrece, ali fica preta, seja por um fungo, fica branca. Então, você acaba perdendo uma parte dessa silagem. Então, uma parte do silo se perde, mistura com a terra no chão, se o silo não é calçado, aquela porção de matéria picada que fica em contato com a parede, com a lona do silo, acaba indo embora. E, então, um tanto chega nos bois, o outro tanto não. Pensa, além do silo, por exemplo, alguns resíduos ou coprodutos que são muito úmidos, como, por exemplo, resíduo de laranja úmido. Você que tem laranja na tua região, tem um esmagador aí perto, e tem um resíduo úmido de laranja num custo interessante, num custo de matéria seca interessante. Então, quando eu falo custo interessante, eu te convido a olhar e ver quanto tem de matéria seca naquele alimento para você fazer o custo da matéria original. Então, essa parte do alimento que estragou no ambiente, eu joguei fora, não chegou no coxo,
é uma despesa cruel, é uma despesa que eu não quero ter. Não quero ter esse tipo de despesa. Ah, Marcelo, mas é muito difícil, é muito comum, acontece sempre. Vamos conversar um pouco aqui mais para frente sobre isso. Alguns alimentos que você compra, por exemplo, resíduo úmido de cervejaria, tem muita água, então ele vai drenando, só que dependendo da maneira como você guarda, uma parte do que é drenado junto com a água é nutriente, é alimento. E é dinheiro que está escapando pelo ralo. Então, quando a gente usa alimentos muito instáveis também, como, por exemplo, a casca de laranja, o resíduo úmido de laranja, em 15 dias, ou melhor, em uma semana, ele pode perder de 15 a 20% de valor nutricional só pela fermentação que acontece ali no ambiente. Uma parte do alimento estraga e não vai chegar para o boi. Agora, o principal problema, não desmerecendo essas duas coisas que eu disse agora, as sobras e os alimentos que não chegam no coxo. Nós vamos tratar disso um outro dia. Hoje nós vamos falar do principal problema de um desperdício que acontece com o alimento, um problema que acontece com o alimento durante o período de armazenagem. Gradativamente, esse alimento vai ficando mais fraco durante a armazenagem. Ele vai perdendo valor. Está acontecendo alguma coisa ali que vai tirando o valor dele. Quando chegar lá no final do ciclo, pode ser que esse alimento já não tenha quase valor nutricional nenhum. Eu vi isso acontecendo numa operação importante com uma silagem de espiga, com uma snap lage, perdendo valor nutricional de uma forma importante, perdendo NDT, e o que aconteceu? O ganho de peso dos animais foi de 200 a 300 gramas menor do que deveria ser. Então, se você tem um confinamento e tem controle da ingestão de matéria seca diária, tem curva de consumo, tem uma dieta bem feita, e você tem 200 a 300 gramas de ganho de peso a menor, devido a um problema que aconteceu em um dos ingredientes, e você sabe que isso vai significar diferença entre lucro e prejuízo, então tem que olhar melhor isso. É justamente esse foco que eu vou dar hoje. O foco do alimento que perde valor, que perde energia, que vai ficando mais fraco e pode simplesmente estragar durante o período total. Agora, um problema que é uma consequência direta disso, né, é que esse alimento que vai perdendo qualidade, ele muda durante a armazenagem. A composição, o valor nutricional dele cai. O gosto dele muda. Se o gosto dele muda, a aceitabilidade dele também muda. Ou seja, o animal começa a comer pior. E aí eu começo a ter as barrigas nas curvas de consumo, momentos em que o consumo cai. Os estudos demonstram que alimentos que contêm alguns tipos específicos de toxina são rejeitados pelos animais. Então, como é que eles fazem esses experimentos lá na faculdade? Eles pegam os animais, colocam numa baia, colocam um alimento que não tem essas toxinas e colocam no outro coxo, na mesma baia, os alimentos que têm as toxinas. Os animais vão preferir sempre o alimento que não tem as toxinas. Então, isso já é provado pela ciência. Mas, Marcelo, eu nunca ouvi falar disso. Isso é uma coisa nova para mim. E isso é uma coisa nova para a maioria de quem trabalha com engorda no Brasil. Alguém falou aqui, algum tempo atrás, que trabalha com bagaço de maçã. A maçã é rica em pectina. A pectina é um tipo de fonte de energia bacana, muito bacana para o rumen, né? A gente busca pectina normalmente na casca de laranja, na polpa cítrica, na casca úmida também, mas tem tanta água. Na polpa pelletizada, a gente busca uma fonte de pectina, né? A casquinha de soja, por exemplo, é uma fonte de FDN importante, uma fibra de qualidade. Então, a pectina é um nutriente bom. Mas esses resíduos de fruta, eles podem ter um alto teor de um determinado nutriente que eu não vou contar agora. Segura a onda aí, senão a gente vai perder aqui a sequência da apresentação. Muito bem. Mas esses tipos de toxina, eles atrapalham muito o animal. E existe uma oportunidade, porque se eu acabei de dizer que esse animal, que esse alimento com toxina, o consumo vai piorar, vai atrapalhar o consumo, então aumenta a sobra de coxo. Então, quando eu tenho um alimento com essas toxinas, o animal come menos, sobra mais no coxo. Sobra mais no coxo, e se você conseguir evitar esse tipo de problema na armazenagem, o consumo vai ser melhor, vai sobrar menos,
e você vai ter uma redução de custo. E é justamente esse tipo de redução de custo, de grão em grão, a galinha enche o papo. Esse tipo de redução de custo ajuda muito na conta lá no final. Às vezes, aumenta o teu lucro num nível que você não imaginava ser possível, por um problema que você não estava olhando. Então, fica atento, porque hoje a gente tem essa oportunidade de olhar para esse tipo de problema e tem que olhar bem, porque muitas vezes você não percebe o olho nu e resolver e melhorar. E aí, se eu evitei isso, o consumo vai ser mais regular e o ganho de peso lá no final vai ser maior. E que é a consequência direta, né, de uma curva de consumo mais estável. Curva de consumo mais estável, o animal vai ganhar mais peso lá no final. Agora, o que acontece de fato com esses alimentos, por exemplo, nos silos ou na armazenagem, tanto no seu confinamento ou enquanto eles estão armazenados nos silos antes de chegar no teu confinamento? Você sabe que tem grandes estoques de milho armazenados em silos. E você sabe que alguns silos têm um sistema de ventilação diferente dos outros. E o que eu vou te contar é que alguns fornecedores tratam esse milho durante a armazenagem, mais ou menos. E isso interfere diretamente na capacidade desse milho permanecer bom durante um período maior de armazenagem. E a gente já sabe que, dependendo da época do ano, tem maior oferta, tem menor oferta de milho, porque tudo isso está relacionado ao preço, lei da oferta e da demanda. Então, saber que vai haver um tempo de estocagem no milho é importante. E depois que não só o milho, mas qualquer alimento já chegou aí no confinamento, ele vai ficar guardado no seu barracão de armazenagem. E eu vou falar daqui a pouquinho algumas coisas importantes sobre isso, sobre a sua armazenagem. Agora, o que faz esse alimento ficar instável? E quando eu falo de alimento instável, eu quero dizer um alimento que facilmente estraga, um alimento que rapidamente perde qualidade ou até estraga mesmo. O que faz com que esse alimento fique muito instável? Que ele mude de característica rapidamente, que ele possa estragar rapidamente. É a quantidade de água que tem dentro dele. Isso mesmo. Então, você vai logo, quando eu falo a quantidade de água, você pode estar pensando assim, então, vamos pensar o seguinte, a silagem é úmida, o resíduo úmido de cervejaria, como o próprio nome diz, é muito úmido, então, esses resíduos que têm muita umidade, têm muita água. É verdade. Mas aí, eu vou te contar uma coisa diferente agora. De toda a água que tem ali dentro, então, vamos fazer uma conta junto. Se eu comprei uma cevada, um resíduo úmido de cervejaria, com 20% de matéria seca, em uma tonelada, 200 quilos são nutrientes que me levam a ganho de peso e 800 quilos é composto por água. Desses 800 quilos de água que tem numa tonelada, ou seja, 80% é água, quantos por cento dessa água está livre? Disponível para que bactérias e fungos fermentem. Usem essa água como alimento. Na verdade, como para propiciar um meio favorável para o crescimento desses germes. Esse é o conceito de água livre. De toda a água que tem dentro do alimento, uma parte dessa água está livre. E essa água livre, ela é um prato cheio para bactérias e fungos crescerem e se desenvolverem. Então, os alimentos que são muito úmidos tendem a ter maior água livre, é verdade. Mas não só eles. Quando eu pego alguns alimentos, como por exemplo a casca de soja, a polpa cítrica, que tem capacidade de, eu vou falar de uma forma bem simples, mas tem capacidade de chupar a água do ambiente, de absorver água do ambiente, tem uma alta capacidade higroscópica, a água livre pode estar muito alta. E é justamente essa água livre alta que dá chance para essas bactérias se desenvolverem, fermentarem, e atrás delas vêm os fungos crescendo e produzindo micotoxinas. E você descobre isso colocando a mão lá no seu silo, colocando a mão lá na pilha de torta, de polpa e vendo que ela está quente. Então, essa água livre é o que faz o processo fermentativo acontecer. Só que isso pode acontecer de uma forma discreta. E às vezes está tendo um crescimento de fungo, ali está tendo uma produção de micotoxina, mas você não percebe. Visualmente não tem nada.
E esse é um problema maior, porque está sempre roubando um pouquinho de performance. Eu já vou explicar por quê. E você só consegue saber lá no final, a hora que acabou, que entregou, que os animais foram para a pesagem final. Se você não faz pesagem no meio do ciclo, você só consegue saber que o ganho de peso foi ruim lá na pesagem final. Então, essa fermentação tem como resultado o crescimento de bactérias e fungos, e as bactérias comem a energia do alimento. Pensa comigo, tem carboidrato ali dentro, carboidrato fermentável, que poderia fermentar no rumen para virar carne boa, carne com gordura de marmoreio no meio, carne macia, carne precoce, carne jovem. Mas ao invés disso, não. Essa energia, esse carboidrato, ele foi comida para a bactéria. E a bactéria fermentou e aí aumentou a temperatura do alimento, você percebeu isso. Então, um alimento que está fermentando na armazenagem, ele vai te levar a um desempenho menor no animal, porque ele entrega menos energia. E o problema que vem na sequência é que toda vez que tem fermentação, tem fungo crescendo por baixo, e esse fungo produz a micotoxina, ela entra no organismo do animal e ela vai direto para o fígado. E lá no fígado, ela rouba energia do fígado. Se a gente comparar o fígado do animal, que é um órgão muito importante, o fígado, muito importante para o ganho de peso. Eu não vou falar de bioquímica, de fisiologia hepática. Eu gosto muito desse assunto. Eu sou veterinário de formação, estudei lá na Unesp, em Jabuticabal, adorei minha faculdade, mas eu não vou falar sobre isso agora. O que eu vou te falar é uma comparação com alguma coisa fácil de entender. Imagina que primeiro, se o alimento estragou um pouco, já perdeu qualidade, eu estou colocando um combustível adulterado, então meu motor já vai render menos. A micotoxina, ela é alguma coisa que está ali dentro do motor, né, que está entrando no motor, que dificulta esse motor de funcionar. Por exemplo, um óleo grosso, um óleo velho, um óleo inadequado para aquele tipo de motor. Pensa no motor de alta performance. Pensa num boi como um carro de Fórmula 1, um boi no confinamento, como um carro de Fórmula 1, porque um boi que está no pasto, ele tem um ritmo de crescimento mais tranquilo. Pensa num boi de confinamento como um carro de Fórmula 1. E aí, o motor desse boi precisa de um combustível melhor. Por isso que a gente fala tanto de dieta aqui no programa, tanto de ajuste de dieta. Eu não canso de falar de ajuste de dieta e vamos falar mais ainda essa semana, porque eu tô alimentando um boi que está na reta final, que é um motor como se fosse um carro de Fórmula 1. E essa micotoxina chegou ali para botar uma areia no meu óleo, para roubar energia, para dificultar o funcionamento desse motor. Então, a consequência direta é uma redução no ganho de peso de 15% e também um compromisso da imunidade dos animais. Então, animais que são alimentados diariamente com micotoxinas, com alimentos que contêm micotoxinas, eles têm um comprometimento da imunocompetência, ou seja, uma diminuição da imunidade. Você vai ter um maior número de animais com sintomas respiratórios, maior número de animais acometidos até por pneumonia, em situações constantes, ou seja, de ingestão constante de micotoxina. Muito bem. Agora, e se eu te disser que isso acontece sempre? Se eu te disser que é muito comum e a gente não olha para isso, como é que você sabe isso? De duas formas. A mais fácil é coletar os alimentos e mandar para fazer análises específicas. Se alguém quiser alguma dica de como fazer essas análises, me chama depois no inbox, no privado, no direct ou em algum canal por e-mail que eu oriento. Eu conheço vários laboratórios que fazem essas análises e você vai poder saber exatamente o que está acontecendo aí lá no grau de contaminação dos seus alimentos. Bem, se eu falei que o alimento estraga durante a armazenagem, e isso num momento de custo elevado, e é exatamente o nosso tema hoje, num momento de custo elevado, estou perdendo dinheiro, estou desperdiçando alimento, e agora estou falando da armazenagem, por que isso acontece? O que eu posso fazer para evitar, né? Durante a armazenagem, por exemplo, de bagaço de carne, que a gente vê muitas vezes exposto ao ar livre, e o bagaço até é um pouco mais bruto assim de aguentar, porque ele basicamente só tem fibra, não tem muito carboidrato ali, mas de qualquer forma, bagaço exposto à chuva
não é uma realidade que a gente quer ver hoje em dia nos nossos sistemas de produção, quando a gente busca eficiência, quando a gente busca melhorar o ganho de peso para ser capaz de produzir, de chegar, de conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia em 100 dias de coxo. O vagão, ou melhor, o barracão de armazenagem, como é que é a estrutura do seu barracão de armazenagem? Como é que é a cobertura desse barracão? Se por um lado a gente tem que ter um lugar ventilado, por outro, se eu deixo um espaço muito grande para essa ventilação, construo um lanterninho em cima de uma maneira inadequada, eu vou estar exposto às chuvas de vento. Entrada de água é um problema seríssimo, porque uma parte dessa água livre, ela pode ser absorvida do ambiente, da chuva, chuva de vento. Se uma região é muito úmida, o que eu posso fazer para evitar que esses alimentos fermentem tanto assim, que eles percam tanta qualidade? Você já ouviu falar de uma casca de soja que queimou, pegou fogo durante a armazenagem? E de uma polpa cítrica que queimou, que pegou fogo também? Muito bem. Isso acontece devido a essas fermentações. Então, olhar a conservação da cobertura do barracão é muito importante. Então, eu preciso caprichar na manutenção do meu barracão de armazenagem. Se eu vou construir um barracão novo, eu tenho que pensar nisso. Muito importante ter um bom projeto de construção de barracão, porque eu vou guardar ali ouro. Se a comida hoje vale ouro, eu tenho que guardar ouro. Se eu deixar entrar chuva ali, eu estou ferrado, eu vou perder dinheiro. Então, além disso, um outro ponto, o último, é que as paredes dos boxes de armazenagem, elas vão pegando umidade. E aí existe a possibilidade de se tratar, de se limpar essas paredes depois que se retira e com isso evitar que se aumente a contaminação de fungos e de bactérias ali. Então tem produtos já específicos para isso. Alguém está falando num confinamento com batata inglesa. Tem muitas possibilidades, né? Então, quando a gente quer saber se o alimento está contaminado ou não, a gente tem que coletar e fazer análise. Contaminado, que eu digo assim, com essas micotoxinas, e principalmente uma análise que determina se esse alimento tem a maior capacidade de estragar, se ele é mais instável, se eu posso ter um problema mais facilmente com ele. Então, eu tenho visto algumas propriedades, por exemplo, que evitam esses tipos de problemas na armazenagem, que protegem as baias de armazenagem. Esses dias eu fui numa fazenda que inclusive está ligada a um projeto de produção de carne de qualidade, não só pela raça, mas pela maneira que a dieta é feita, pelo tempo que os animais ficam ali na fazenda. E o barracão de armazenagem, o galpão de armazenagem dele, além de ser muito bem feito, muito bem protegido de chuva, bem ventilado, cada baia onde o alimento era colocado era revestida por madeira. Então, existia um espaço entre o concreto e a madeira, ou seja, provavelmente ali, daquele jeito que foi feito, o alimento vai ser muito bem conservado. Isso é um ponto muito importante. Por outro lado, eu também vejo confinamentos maiores, por exemplo, de 4.000 animais que ainda cresceram, né? E quando um confinamento cresce, muitas vezes a gente fala assim, começa a ficar bom, começa a acertar muita coisa, começa a colocar mais boi, começa a vir mais boi da recria, da cria, enfim, eu começo a crescer, eu vou aumentando, vou aumentando as baias, vou aumentando minha linha de coxo, eu compro vagão novo, compro caminhão de trato, e muitas vezes a última coisa que eu vou olhar é o meu barracão de armazenagem. E qual a consequência direta disso? Eu vou perder mais alimento. Agora, a maior despesa de qualquer confinamento é o alimento. E eu não vou olhar para o meu barracão de armazenagem sem saber isso que eu te disse hoje, talvez você olharia com outros olhos. Daqui para frente, você vai começar a pensar melhor na maneira como você guarda isso. Porque esses grandes confinamentos, inclusive, que eu mencionei, eles acabam faz tudo certinho, já trabalha lá com controle de matéria seca, faz tudo certinho. No final, ainda tem problema de consumo e muitas vezes não sabe o porquê. Agora, se você que está aqui comigo hoje é bem técnico, já conhece, já entende bastante de nutrição, você pode estar pensando o seguinte, Marcelo, mas essa não é a única causa de problema de consumo no confinamento. Você falou que diminuiu o consumo, ok,
Mas essa não é a única causa de queda de consumo, tem outros problemas. Por exemplo, uma dieta que está com matéria seca errada, com excesso de matéria seca, uma dieta que está sendo mal misturada, e aí, em alguns momentos, eu forneço uma quantidade maior de amido, de carboidratos rapidamente fermentáveis no rumen, e aí esse animal evolui para um processo de subacidose, ou seja, problemas maiores que também interferem no consumo, deixam essa curva de consumo completamente instável. Quando eu digo para você que essa é uma causa importante de queda de consumo, esse problema com os alimentos, eu já olhei para tudo isso. Eu já vi tudo isso antes, eu já corrigi todos esses problemas antes de formulação, esses problemas de controle. E hoje, o confinador que não sabe que esse tipo de problema existe, ele vai tentar resolver essa situação olhando mais e mais e mais. Por exemplo, quando eu tenho um problema de consumo, ele vai olhar cada vez mais para as variáveis que ele já conhece. Marcelo, eu estou com um problema aqui, eu vou olhar muito a matéria seca, eu já faço descarga controlada por baia, eu faço uma boa leitura de coxa, eu faço os ajustes diários, eu faço análise bromatológica da minha dieta, eu controlo tudo muito bem. E assim, um pouco de comida jogar fora vai acontecer sempre, não tem jeito, né? Se você pensa isso hoje, eu preciso te dizer o seguinte: talvez uma parte do seu dinheiro que você não saiba está evaporando no tempo. Uma parte de recurso importante está indo embora sem você saber. A maneira mais certa, ao invés de fazer isso, uma opção muito interessante é monitorar, saber, conhecer a chance que esse alimento tem de estragar. E isso eu consigo determinar fazendo análise de atividade de água. É uma análise relativamente simples que se faz, tem um lugar certo de fazer, a maneira certa de coletar as amostras para fazer essas análises. E se você tiver interesse em saber qual é o potencial que o teu alimento tem de estragar, então você me envia aqui uma mensagem, te ajudo, vamos fazer essa análise junto com você, você vai poder saber se isso está acontecendo ou tem uma chance maior de acontecer no seu confinamento ou não. Então, acompanhar com análises é o jeito certo para você evitar desperdício no confinamento. E não só análise de atividade de água, mas também análise de micotoxinas nos alimentos. Quando você faz esse tipo de coisa, por exemplo, análise de atividade de água, você começa a saber, tem que fazer, anotar e acompanhar a variação disso durante o ano. E aí você começa a saber o quanto aquele fornecedor é bom ou não, o quanto a comida que vem daquele fornecedor é melhor que a de outro não. Você começa a desenvolver fornecedores e você dá um feedback para esse fornecedor. Muitas vezes ele muda alguma coisa lá no processo dele que ajuda você e ajuda ele também. E nos animais, o que a gente tem que fazer nos animais? Nos animais, a gente precisa trabalhar nessas dietas modernas, nesse conceito de dieta moderna, trabalhar com aditivos específicos que vão se ligar fortemente a essas micotoxinas e impedir que elas sejam absorvidas, vão fazer com que elas sejam eliminadas nas fezes, precisa sequestrar essas micotoxinas. E, ao mesmo tempo, dar condições para a microbiota, para o microbioma, para os germes, para as bactérias, para os protozoários, para os fungos que estão ali no rumen, ter um equilíbrio melhor. Trabalhar um ambiente ruminal, isso a gente chama de biorregulação, melhorar o ambiente ruminal, ajudar esse rumen a me levar a maior produção de proteína microbiana, de ácidos graxos voláteis, enfim, ajudar o motor do boi a funcionar melhor. Isso é o que a gente tem que fazer com os animais, já sabendo que esse tipo de toxina está presente na grande maioria de todas as dietas que a gente analisa no confinamento. E as fazendas que eu conheço, que eu já vi controlar esse tipo de problema, o que acontece nessas fazendas? Acontece o seguinte: primeiro, o consumo está mais estável, o ganho de peso melhora, até 15% lá no final, uma média, 15%. Melhora a curva de consumo, zera a incidência de problema digestivo, acaba o problema digestivo. O rumen vai muito redondo. É claro que a gente trabalha a formulação de dieta, a gente trabalha a distribuição de trato, como eu disse anteriormente, tudo isso a gente tem que fazer. Aí, esse ajuste final, ele potencializa o resultado de todo esse trabalho que eu já fiz. Então, por isso, zero de problema digestivo. Reduz a ocorrência de animais com pneumonia. E quando a gente junta tudo isso e fala, Marcelo, mas o que vai dar de resultado lá no final? Um aumento de lucro que
sempre vai ser maior que 20%. Então, muito importante atuar dessa forma para ter uma rentabilidade maior lá no final. Agora, se você está se perguntando assim, Marcelo, eu não sei como isso é possível, como aumentar o lucro dessa forma é possível, eu não entendo isso. Talvez você tenha essa dúvida. Eu vou te contar o seguinte: o potencial de ganho de peso daquele animal, que pode ser um animal de uma raça melhor, de uma raça pior, potencial de ganho de peso que aquele animal tem com aquela dieta que eu já trabalhei, que já está redonda, com tudo que eu já ajustei na rotina, o potencial já estava lá. Ou seja, o animal tinha potencial de ganhar, a dieta tinha energia, tinha nutriente para oferecer. Só que tinha alguma coisa que estava impedindo que esse animal desenvolvesse esse potencial. E essa coisa eram as contaminações por micotoxinas. A partir do momento que eu entro com um aditivo competente, capaz de evitar que elas entrem dentro do organismo, que elas sejam levadas ao fígado, esse animal só desenvolve o potencial que ele já tinha. Ou seja, o potencial já estava lá. Ele só estava impedido de acontecer. E um outro ponto que me ajuda também é que quando você usa aditivos competentes, o consumo melhor. E aí, um consumo melhor, uma curva de consumo melhor, obviamente vai me levar a um resultado melhor. E é tudo que eu quero, tudo que eu preciso para evitar desperdício hoje é um consumo melhor. Bom, para você que chegou agora, para você que acompanhou com a gente aqui, para você que está pelo Instagram, para você que está pelo Facebook, para você que está pelo YouTube hoje, agora eu vou te dar um passo a passo do que você pode fazer para conhecer os alimentos dentro do confinamento. Só antes vou responder uma pergunta aqui. O Gian, no meu caso, no confinamento, chegou a entrar boi no coxo e ficar os mesmos 100 dias juntos e perder 15 outros bois melhores, engordar na batata. Talvez a gente tenha um problema aí nessa batata e não em toda ela que chega, mas numa parte dela. A gente tem que olhar melhor isso, viu, Jean? Tem que olhar melhor com certeza. Um aditivo competente é um aditivo que é capaz de se ligar aos dois tipos de micotoxinas, as polares e as apolares. Porque muitas vezes no mercado a gente tem produtos que só conseguem resolver um tipo de micotoxina, talvez seja mais comum, e tá bom assim mesmo. Mas na verdade a gente tem que ter um aditivo que trabalha com esses dois tipos, que atua, que sequestra esses dois tipos de micotoxina, e de quebra, que dá condições para os micróbios, para a microbiota do rumen, se alimentar, se desenvolver melhor. Então, são pré-bióticos e probióticos que servem de alimento para essa microbiota do rumen. E é tudo que a gente quer, eficiência no ambiente ruminal e na digestibilidade. Então, um passo a passo para você colocar em prática de imediato no confinamento hoje, depois me fala como isso te ajuda, vamos lá conhecer os alimentos, vamos coletar as amostras e fazer análise. Vocês que conversaram comigo hoje, pode me procurar no inbox, eu vou ajudar vocês, vamos fazer essas análises aí e ver o que está acontecendo. Depois, uma vez que você tem as análises, você consegue desenvolver os fornecedores, talvez até mudar alguma coisa no processo que esse fornecedor faz para melhorar isso, né? Então, desenvolver fornecedores é muito importante. Neutralizar as contaminações com aditivos competentes, como eu acabei de dizer, estimular essa microbiota do rumen para que ela trabalhe e funcione melhor e, finalmente, estimular a imunidade do animal. Porque você tirou o animal do pasto e levou para o confinamento, em um ambiente completamente diferente. Só esse problema de ambiência já pode dar um problema seríssimo. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, me manda também. Se você acha que eu posso te ajudar de alguma forma, me deixe saber que eu e minha equipe estamos à disposição. Um grande abraço para todos, uma ótima noite, fiquem com Deus.